Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, que todos estejam em paz, que todos estejam com saúde. Nós vamos iniciar mais esta palestra doutrinária com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Nós vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo da Gênese capítulo 3, em continuidade ao estudo do capítulo da Gênese capítulo 2. No capítulo 2, nós vimos a constituição de Deus, seus atributos, sua presença, sua onipresença em nossa vida, sua influência nas coisas do nosso dia a dia, na nossa saúde. E agora, no capítulo 3, nós estamos estudando a constituição e a presença do bem e do mal e a origem do bem e do mal. Nós vimos até o item 5 desse capítulo 3, tratando de onde se origina o bem, onde se origina o mal, e estamos agora no item 6, onde vamos dar continuidade à leitura. E a leitura continua assim. Mas os mais numerosos males são aqueles que o homem cria para si mesmo, pelos seus próprios vícios, aqueles que provêm de seu orgulho, de seu egoísmo, de sua ambição, de sua cupidez, de seus excessos em todas as coisas. Aí está a causa das guerras e das calamidades que elas arrastam, dissensões, injustiças, opressão do fraco pelo forte, enfim, a maioria das doenças. Deus estabeleceu leis plenas de sabedoria que não têm por objetivo senão o bem. O homem encontra em si mesmo, traçada pela sua consciência, tudo o que é necessário para segui-las. A sua rota está na consciência humana. A lei divina está gravada no seu coração e, além disso, Deus o chama sem cessar, através dos seus messias e profetas, por todos os espíritos encarnados que receberam a missão de esclarecê-lo, moralizá-lo, melhorá-lo e, nestes últimos tempos, pela multidão de espíritos desencarnados que se manifestam por toda parte. Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há dúvida de que evitaria os mais pungentes males e que viveria feliz sobre a terra. Se não o faz, é em virtude do seu livre-arbítrio e disso sofre as consequências. Esse trecho é retirado do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, os números 4, 5 e 6 e seguintes. O que a gente precisa entender desse contexto que o texto nos coloca? Jesus nos colocou uma regra básica de convívio, né? Algo que simplifica a ideia de amar ao próximo como a si mesmo,
para um movimento prático das coisas na medida em que a gente vai decidindo essas coisas. Essa regra, ela prima pela igualdade de oportunidades e pela igualdade das necessidades de cada um de nós. Qual é essa regra? Que mistério é esse? De onde apareceu isso? Não é mistério nenhum, todo mundo conhece a regra. A regra que diz fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizessem para você. Então, se aquilo que eu estou fazendo para o outro eu não quero que façam comigo, eu não devo fazer isso. É simples, é só essa regra, né? Nessa regra estão definidos todos os limites de até onde eu posso chegar, o que é que eu posso fazer na busca do meu bem-estar. Então, se na busca do meu bem-estar eu causo mal-estar, eu causo algum tipo de prejuízo ao outro e eu enxergo isso, compreendo isso, eu devo recuar. Quando a gente não recua, quando a gente é alertado pela nossa consciência de que aqui é o limite e é aqui que eu devo parar, mas mesmo assim eu continuo e sigo adiante e usando meu livre-arbítrio eu acabo por prejudicar o outro, qual é o móvel? Por que é que eu estou fazendo isso? Em todas as épocas da humanidade sempre foram pelos mesmos motivos. Então, é a minha cupidez, são os meus excessos, é o meu orgulho, é o meu egoísmo, é a minha ambição desenfreada, é a minha vaidade. Então eu tenho que frear esses impulsos e essas paixões mais baixas que eu tenho. É aí que está o exercício do livre-arbítrio e a capacidade de evolução que a gente tem. É difícil de você fazer isso? Não. Você sabe quando você está se excedendo. O que é difícil é conter esse excesso, né? É conter a inveja, conter essa ambição desenfreada, necessidade alucinada, viciante de que eu tenho que ter mais poder, mais destaque social, que eu tenho que ocupar o primeiro lugar de todos os pódios em que eu estiver disputando. É exatamente esse movimento de tentar ser e estar acima de todas as pessoas e de todas as coisas, de comandar, de ser obedecido, não ser questionado, é que faz com que a gente provoque todos os males que a gente tem provocado. É daí que nascem as guerras, essas guerras provocam calamidades, desastres, destruição, todo tipo de dor e de consequências após essas provocações, né? Muitas das doenças se desenvolvem porque a gente provoca situações calamitosas que desenvolvem as doenças que estão hibernando, que estão dormindo no planeta, né? E essas guerras, essas brigas, esse mal todo que a gente faz um com o outro, ele nasce do quê? Nasce das dissensões. O que é uma dissensão? Dissensão é quando eu não concordo com você em algum aspecto, e até aí isso é saudável. Mas o que gera a dissensão? A dissensão gera a necessidade que eu tenho de forçar você a aceitar o meu ponto de vista a qualquer custo. Isso é uma dissensão e normalmente desse ponto de vista eu parto para algo violento, seja de forma assediosa, seja de forma moral, seja de forma física, seja de forma a tirar até a vida do outro, né? Então essa dissensão, que é uma diferença de opinião, eu quero de um jeito, você quer do outro, até aí não há problema, mas para que eu convença você, eu não tenho mais argumentos racionais, eu não tenho mais
pensamentos e ideias para propor, eu não consigo demonstrar para você, pela lógica, de que eu estou certo, mas eu quero que você aceite o meu ponto de vista a qualquer preço e a qualquer custo, essa ideia é uma ideia egoísta e ela normalmente está errada, mas eu vou e forço essa ideia goela abaixo em você através de algum elemento violento, né? Os males do nosso planeta estão ao redor disso. Então, mesmo quando ele não é violento, ele é ambicioso ao ponto de eu ter um interesse gigantesco naquilo, e aí eu vou atrás do meu interesse passando por cima de todas as coisas. Só para citar exemplos bobos, a gente produz muito mais alimentos do que o planeta necessita diariamente para comer, e tem gente passando fome. A gente produz muito mais medicamentos para cuidar de doenças que já são conhecidas e que poderiam ser facilmente cuidadas, muito acima da necessidade de todo o planeta, de todos os habitantes encarnados do planeta, e mesmo assim existem pessoas morrendo de doenças que a gente sabe cuidar, sabe prevenir e sabe resolver e devolver a saúde. E por que esse tipo de coisa acontece? Esse tipo de coisa acontece por causa da nossa ambição. A gente produz muito mais energia e saneamento básico, por exemplo. A gente é capaz de entregar saneamento básico para o mundo inteiro indiscriminadamente, sem problema nenhum. Não há problema de capacidade produtiva para fazer isso. Mas a gente não faz isso porque a gente tem interesse, ambição, quer ganhar dinheiro, e quanto mais lucro, quanto mais dinheiro, melhor, e quanto mais dinheiro tiver na conta, mais importante, mais rico, mais vaidoso eu sou, e assim sucessivamente. Então, na verdade, o nosso mal não é a nossa capacidade de resolver todos os problemas que o planeta tem, mas sim o nosso egoísmo, que quer a solução só pra gente, e tirar proveito dessa solução só pra gente, e ser diferenciado porque eu tenho e você não tem. Então é muito mais uma questão de posse, de ambição, de interesse, de egoísmo, de vaidade, de orgulho, do que de capacidade de encontrar soluções e prevenir os problemas e resolver as situações. Nós temos muito mais habitações no mundo do que gente para habitar esses lugares, e tem gente dormindo na rua, tem gente sem ter onde morar. Então, não estou aqui fazendo nenhuma discurso dessa ou daquela versão política da coisa, mas estou constatando os fatos, né? Não estou dizendo que ninguém deve invadir a casa de ninguém, que ninguém deve tomar a casa de ninguém à força, mas estou mostrando que os recursos para solucionar os problemas estão à disposição, mas a gente está usando esses recursos em prol da nossa vaidade, do nosso egoísmo e do nosso orgulho. É esse que é o ponto, e é isso que a gente precisa trabalhar contra. Sigamos na leitura. Mas Deus, cheio de bondade, colocou o remédio ao lado do mal, quer dizer, do próprio mal faz sair o bem. Chega um momento em que o excesso do mal moral se torna intolerável e faz o homem sentir o desejo de mudar de caminho, instruído pela experiência e compelido a procurar um remédio no bem, sempre por efeito do seu livre-arbítrio. Quando entra num caminho melhor, é pelo fato da sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro caminho, que seria o caminho do mal. A necessidade o constrange, pois, a se melhorar moralmente para ser mais feliz, como esta mesma necessidade o constrange a melhorar as condições materiais da sua existência. Isso não, às vezes as pessoas na leitura podem imaginar que isso ocorre rápido, de maneira rápida, dentro de uma mesma encarnação, mas não que não possa ocorrer,
pode acontecer essa transformação dentro de uma mesma encarnação, mas o mais comum é na sucessão de encarnações, por isso que ele fala de experiências, né? Então quem está aqui dando o conhecimento, gerando essa conscientização, demonstrando essa infelicidade causada pelo orgulho, pelo egoísmo e pela vaidade, são as sucessivas encarnações. Então, se uma pessoa faz mau uso dos recursos numa encarnação, ela vem numa outra encarnação, ela pode vir, né, privada desses mesmos recursos para aprender a dar valor a esses recursos, e ao longo dos séculos e das reencarnações sucessivas, essa pessoa vai sendo moldada por experiências diversas, então ela vem rica, vem pobre, vem com dificuldade de mobilidade, depois ela vem com dificuldade de raciocínio, depois ela vem com dificuldade para obter a instrução, com todo tipo de transtorno, ela vai vivendo essas diferentes experiências e enxergando a mesma realidade sobre diferentes pontos de vista, e dessa forma essas experiências vão moldando a sua maneira de pensar, a sua consciência e a sua maneira de agir através de encarnações sucessivas, até que chega um momento que ela se cansa desse sofrimento em que ela está, ela percebe que ter tudo materialmente, por mais que ela alcance esse patamar, ela não se sente feliz, ela está sempre rodeada de pessoas também interesseiras e vaidosas e egoístas, e ela acaba sofrendo por não confiar em ninguém, por não ter nenhum amigo verdadeiro, nenhum sentimento verdadeiro ao redor dela. Ela, quando sofre os reveses das suas próprias ações e passa a ter menos recursos e passa pelas dificuldades financeiras, ela enxerga de uma outra maneira essa mesma posse da riqueza, ela se revolta, obviamente, e leva as consequências dessa revolta para uma outra encarnação, e nessa fornalha de sofrimentos ela vai sendo aquecida e batida e sofrida e moldada ao longo de várias encarnações, até que esse cansaço e essa soma de experiências e conhecimentos faz com que ela tenha consciência de que aquele caminho, que é o caminho do mal, lembrando que o mal é não fazer a vontade de Deus, tudo aquilo que não é a vontade de Deus é o mal, né? E fazer o bem é fazer a vontade de Deus, né? Então ela percebe que seguir pelo caminho de ir contra a vontade de Deus não a faz feliz, e ela então retoma o trabalho e toma o outro caminho, que é seguir fazendo a vontade de Deus. Quando isso acontece, ela percebe que os sofrimentos se amainam, que as dificuldades vão se resolvendo, que ela vai tendo mais amigos, mais pessoas queridas, mais gente que gosta dela, ela vai se sentindo mais feliz, mais acolhida, mais amparada pelas próprias amizades e pelos próprios familiares, e isso faz com que ela realmente encontre aquilo que ela está procurando, que é essa sensação de felicidade, essa sensação de bem-querer, essa sensação de estar bem. Dentro desse rolo compressor que a gente chama de dor, mas que é uma excelente professora, as pessoas vão se modificando, adquirindo experiências ao longo de diversas encarnações, até que chega um ponto que ela fala: não vou voltar mais para o caminho do mal, vou seguir só pelo caminho do bem, porque é por aqui que as coisas andam bem. Ela então passa por um processo de várias encarnações, resgatando as próprias dívidas, e quando ela entra nesse processo de diminuir, fazer mais resgates, fazer mais restaurações com a justiça de Deus, fazer mais coisas ligadas ao bem, ligadas à vontade de Deus, do que coisas ligadas
ao mal e a não respeitar a vontade de Deus, quando ela faz mais do bem e menos do mal, que o saldo fica positivo, ela vai se desvencilhando das consequências do mal que ela fez e, consequentemente, vai se tornando mais feliz e equilibrada, e daí ela não volta mais, porque aí ela, uma vez que a consciência percebeu que é esse o caminho, aí ela não retoma a fazer o errado mais. É nesse momento que ela está na regeneração. É nesse momento que esse espírito está em regeneração. E aí você vai me dizer, então ele vai habitar um planeta de regeneração? Não, ele pode estar nesse momento em regeneração, habitando o planeta Terra, né? Só que a vida dele está programada para ser uma vida de regeneração e não para ser uma vida de provas e expiações, apesar do planeta estar e ser ainda em sua maioria de provas e expiações. Não significa necessariamente que todos, 100% de todos que estão encarnados, estão vivendo vidas de provas e expiações. Alguma minoria já deve estar vivendo encarnações de regeneração no nosso próprio planeta, porque é um processo de transição. Não há estalo mágico que vai dizer que a partir de hoje provas e expiações não encarnam mais. Na medida em que houver mais espíritos em regeneração do que espíritos em provas e expiações, é que o planeta passou a ser de regeneração e não de provas e expiações. E isso se dá com a conscientização de cada espírito individualmente, formando grupos familiares, os grupos familiares formando sociedades e as sociedades formando um planeta. É nesse processo que a gente vai se transformar em regeneração, em espíritos em regeneração, habitando um planeta para espíritos em regeneração. Eu me despeço de vocês, dizendo que a gente ainda vai continuar tratando dessa situação do bem e do mal na nossa próxima palestra. E eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem em paz, uma boa semana a todos.